Crença limitante, o nome já fala, é uma crença, é algo que você acredita, e o limitante, ele limita você a prosperar, limita você a agir, e está muito ligado com medo. Pegando o exemplo da pandemia, de uma crença limitante, pegando o exemplo da pandemia, que logo logo a gente vai entrar na questão dos teus filhos, até de você, muitas pessoas não empreendiam de maneira online porque falavam assim, é impossível eu trabalhar de uma maneira online, meu negócio não tem como funcionar de uma maneira online, e era uma crença que fez muitas pessoas não prosperar. Teve empresas que poderiam estar trabalhando online há muitos anos, poderiam estar colhendo fruto esse ano e não o havia feito antes. E por que não? Porque existia uma crença online, existia uma crença limitante, fazia a pessoa achar que o serviço dela só funciona se for presencial, só funciona se ela estivesse lá. Veio a pandemia, forçou ela a mudar, ela está fazendo, e aí ela chegou a ver que tudo aquilo que ela achou que não era possível fazer, não passava de uma crença. E normalmente a crença, as pessoas têm a crença quando elas estão com medo. Então ela em vez de agir, ela fala, não, eu não vou fazer aquilo porque não funciona. Eu não vou fazer assado porque só funciona se fizer assim. Só que ela não tentou. Quando a pessoa ela tenta, e além dela tentar, ela vê outras pessoas que estão fazendo aquilo que ela está almejando. Se outras pessoas estão fazendo, não tem como você falar que é impossível ser feito. Só que normalmente quando a pessoa ela não consegue fazer, ela está com medo e ela não pesquisou, ao invés de ela agir, ela fala que não é possível. Isso é uma crença limitante. Isso limita a pessoa de agir. Eu vou dar uma experiência que todo mundo age com crença limitante. Vou compartilhar uma história minha. Uma vez eu fiz um negócio com um jogador da Alemanha chamado Adrian Ramos. Era um centroavante da seleção colombiana e ele jogava no América de Cali, e o empresário dele era um colombiano, e o negócio foi feito com a Alemanha, né? Com o Hertha Berlim. A pessoa que operou, que fez a transação, a ponte, era um empresário do Rio, um grande empresário, um empresário muito renomado. Então o negócio aconteceu, já estava fechado. Quando eu fechei o negócio, eu dei sequência, eu estava na Grécia nessa época. Eu tinha ido apresentar um atleta no time chamado Kavala, da Grécia. Só que eu cheguei e falei assim, pensei assim, o negócio já estava fechado. Eu falei assim, eu vou para o Rio, porque se eu for para o Rio, as pessoas vão ver o meu empenho, vai diminuir o risco de ter algum tipo de problema, de recebimento. Então, eu tinha uma crença que era necessário eu estar lá para a pessoa ver ainda mais o meu trabalho, mais o comprometimento, e aí, a partir disso, eu ia diminuir o risco de tomar um calote, de ter um problema, de fugir do que havia sido combinado. Moral da história, eu fui para lá, fiquei no Rio, enfim, o negócio aconteceu, mas eu tive problema. Então, eu tinha uma visão, uma crença que se eu fosse até lá, ia me ajudar. Só que era coisa da minha cabeça, a crença é isso, a crença é algo que você deduz que fazendo daquele jeito vai dar certo ou vice-versa. Só que você não fez, e muitas vezes na realidade não é aquilo que você está pensando não condiz com a realidade. Neste caso, foi um exemplo disso. Um outro exemplo, e aí eu vou fazer uma comparação, outro exemplo foi um atleta que eu negociei para o Kalmar da Suécia, fez toda a operação e esse eu falei, eu nem vou aparecer lá, fiz o negócio por telefone na época e não viajei, e eu recebi e não tive problema. E qual que é o aprendizado dos dois, né? Eu tinha uma crença que indo até o Rio ia ser uma garantia de recebimento. Não. Quando a pessoa ela não vai ser honesta com você, ela vai criar problema, ela vai inventar uma desculpa para gerar um problema. Então não depende de você uma situação como essa, depende do outro. É patrão que às vezes ele fala assim, eu não vou deixar o funcionário gerenciar, porque ele pode me passar a perna, fazer alguma coisa, mas entende que é coisa que é da tua cabeça, é coisa que não é concreto, não são todas as pessoas, e muitas vezes a pessoa deixa de crescer, porque ela poderia estar produzindo muito mais, poderia estar fazendo outras coisas, porque ela alucina, ela imagina que vai ter um tipo de problema, e não é.
Não estou falando que não existe o problema, mas o problema é quando a pessoa ela vai causar de qualquer jeito. E aí no futebol com teu filho, quais crenças limitantes que os pais têm que muitas vezes também atrapalham o filho? Por exemplo, o meu filho ele não sabe, dependendo da idade que o garoto tem garoto que já está com 16 anos, 17 anos e o pai está negociando as coisas para ele. Não que o pai não possa ajudar, mas o pai toma frente como se assim, meu filho ele não vai saber conversar, meu filho não vai saber se virar. Ele viajou para um clube, ele está passando dificuldade, o pai vai lá e ajuda o filho, começa a mandar dinheiro, começa a querer poupar o sofrimento do filho, com a visão, com a imagem, com o pensamento que ele dá essa condição, ele melhorar a condição para o filho, vai aumentar, ou em muitos casos até garantir que o filho se torne um jogador de futebol, e não é verdade, isso é uma crença. Não é isso que vai fazer o teu filho ser jogador. O que vai fazer o teu filho ser jogador é ele estar comprometido. E pelo contrário, quanto mais o pai deixa o filho agir, deixa o filho tomar decisões por iniciativa própria, isso vai fazer ele se desenvolver, vai fazer ele crescer. Muitos casos tem clientes aqui que o garoto já está com 20 anos e o pai literalmente faz tudo, gerencia tudo, e o filho não fala, assim, praticamente ele é um mudo. E o que o filho perde? O filho perde porque ele não aprende a se desenvolver, ele não desenrola, como a gente fala. E lá na frente, às vezes o fato dele não aprender, não lidar em tirar todos os problemas, limpar todo o caminho dele por si só, quando ele chega no vestiário de um clube, ele é engolido pelos parceiros, que muitas vezes já são muito mais espertos, muito mais vividos, e acaba até prejudicando o desempenho dele. Uma outra crença que muitos pais têm é que para o filho se tornar jogador de futebol é necessário ter dinheiro. Se não houver um investimento financeiro do pai, um aporte financeiro do pai, dificilmente ele vai ser jogador de futebol, e não é assim que acontece, não é assim que funciona. Então essa questão de às vezes achar que o dinheiro vai ser o fator determinante, limita o filho a agir, limita ele a pensar que vai ser só por iniciativa dele. Eu não estou falando que não exista isso, né? Não estou falando, mas não é isso que vai determinar, o atleta vingar, o atleta ser jogador de futebol. Não é o fato do pai ter dinheiro. Se o fato do pai ter dinheiro fosse determinante, diversos jogadores que têm qualidade, os pais são milionários, têm muita grana, seriam jogadores de futebol. Ou mesmo todos os filhos de jogadores de futebol famoso, os filhos também seriam jogador de futebol. E por quê? Porque tem grana, porque o pai tem conhecimento. Você entende? Então, o dinheiro, não adianta a família pensar que se meu filho só não está conseguindo passar porque é uma máfia o futebol, é necessário ter dinheiro. Não é necessário ter dinheiro. O dinheiro é um facilitador. Em tudo o dinheiro é um facilitador. Não é no futebol, só no futebol. O dinheiro é um facilitador para quem quer fazer qualquer tipo de coisa, mas ele não garante o teu filho ser jogador de futebol. Ele não garante. Você pode até garantir ele ingressar no primeiro clube de uma maneira não legal, mas posteriormente o que vai assegurar a qualidade quem vai assegurar ele num clube é a qualidade. Então é uma crença pensar que ter dinheiro vai garantir o filho ser jogador de futebol. Uma outra crença, se o meu filho não estiver 100% preparado, 100% treinado, eu não vou deixar ele fazer uma avaliação. E qual que é a crença nisso? É o ideal estar numa condição preparado para fazer as coisas acontecer? É o ideal? É o ideal. Quanto melhor estar preparado, mas às vezes pode acontecer imprevisto. Pode acontecer do teu filho ter tido algum problema naquela semana e não conseguiu se preparar. O que aconteceu com isso? Se ele não conseguiu se preparar naquela semana, ele não vai então fazer uma avaliação que chegou? Sendo que muitas das vezes a avaliação não vai voltar, e às vezes perde até a categoria, porque às vezes já está no segundo ano de juvenil, e aí o próximo ano é juniores, e aí vai dificultar mais a ingressar no clube. Então não, se o filho não está na melhor das condições físicas dele, 100%, mas ele está numa condição de poder fazer uma avaliação,
tem que abraçar a oportunidade. E aí, sim, não ficar... E outra também, não só, ele vai, mas já começa a querer se dar desculpa porque não estava tão bem naquele momento. Então, é mais uma crença que deve ser tirada. Outra crença que se fala muito, se o garoto não começar a jogar, se não começar a jogar num clube desde novinho, esquece que dificilmente vai ser jogador de futebol. Não tem nada a ver isso aí. Faz diferença? Vai ajudar, mas vai garantir? Não vai garantir. Vai atrapalhar muito o garoto que ele não entrou novinho? Não. Dê qualidade. Se ele tiver qualidade, as coisas acontecem. Agora, se ele não tiver qualidade, aí sim ele vai ter dificuldade. Então, o que é importante? É importante ter qualidade. Então, não é o fato dele não ter ingressado num clube na categoria de base bem novinho que vai fazer ele não ser jogador de futebol profissional. Não vai fazer ele não ingressar num clube. Então, é mais uma crença que deve ser tirada. Até os 20 anos é totalmente possível ser jogador de futebol. Inclusive tem outros jogadores que acima de 20 anos se tornou jogador de futebol. Temos inúmeros casos. Inclusive eu estou aqui para fazer uma live comigo, um amigo, um cliente, foi o empresário do Liedson, que jogou no Corinthians, no Flamengo, do Sport. O Liedson começou a jogar com 21 anos. Eu vou fazer uma live com ele. Ele vai passar toda a experiência, um empresário com muita experiência, já faz negócio no mundo inteiro, e ele vai trazer os bastidores da história do Liedson. Qual outra crença que às vezes o pai, ou até o próprio garoto acaba tendo? Eu preciso ter força, muita força muscular, muita massa muscular para se tornar jogador de futebol. E eu confesso que lá, quando eu jogava, eu achava que isso era um diferencial. E a vida foi mostrando que não. Isso foi mostrando que não. E quando mudou minha chavinha, quando mudou minha mentalidade, quando eu vi o Robinho surgir no futebol, aquele corpinho franzininho, pequenininho, começou a se destacar, começou a render. Então, o Robinho, ele veio mudar. E aí hoje tem vários jogadores, o próprio Michael do Flamengo, que é franzininho. É importante ter velocidade, força e velocidade, mas a massa muscular não é isso que vai determinar o garoto ser jogador de futebol. Muitos pais, você deve ter muita massa muscular, começa a colocar o garoto para fazer musculação, ao invés de ajudar, isso vai atrapalhar. Ter a massa muscular, pode ter aquela massa magra, o importante é ter a força e velocidade. Não é ter massa muscular que vai garantir o teu filho ser jogador. Uma outra crença que às vezes isso é do garoto, né? O garoto fala, meu pai não me apoia, minha mãe não me apoia, por causa disso eu não vou ser jogador de futebol. É uma outra crença. Tem inúmeros casos, inúmeras histórias de jogadores que não tinham apoio nenhum, e se tornou jogador de futebol. Vários casos, várias histórias. O que é importante? O importante é a vontade do garoto. É garoto, ele tem que querer de uma forma excepcional, querer ser jogador de futebol. É mais fácil começar em um clube do interior ou num grande centro? Com certeza é muito mais fácil começar num clube do interior. Por quê? Porque a concorrência é menor. Você vem ganhando pelas beiradas, você vai crescendo pelas beiradas, vai desenvolvendo, vai ter mais oportunidade de jogar. O clube do interior, ele tem menos poder aquisitivo, consequentemente, os jogadores profissionais dada a preferência da formação em casa. Então, teu filho começar num clube do interior é mais fácil do que ele começar num clube grande, no grande centro de qualquer capital. Qual outra crença que tem? Se eu jogar a primeira vez mal, a pessoa vai ter uma visão que meu filho não é bom de bola, ele não vai fazer eu passar, ele não vai dar oportunidade para meu filho ingressar. Não quer dizer, o fato do teu filho ter sido reprovado hoje, não quer dizer que amanhã essa mesma pessoa que reprovou ele não vai aprovar ele. E é uma crença imaginar que já fechou a porta porque foi reprovado a primeira vez. Muitas vezes a pessoa até esquece que reprovou teu filho, pela quantidade de garotos que ele observa. E ainda assim, se ele lembrar do teu filho, quem está no futebol sabe
que existe a evolução do garoto. O garoto evolui tecnicamente, fisicamente, taticamente. Então existe uma evolução. Então não se prenda a essa crença que uma vez que te viu você jogando mal, a pessoa não vai mudar o teu pensamento. E para pegar um exemplo como esse, você nunca viu nenhum tipo de jogador que você não gostava e posteriormente você começou a gostar? Porque você viu a primeira vez ele jogar, ele não foi bem, e depois você começou a acompanhar ele e a tua visão mudou com relação à qualidade dele. Eu vou dar um exemplo do Rodrigo Caio do Flamengo, o zagueiro que era do São Paulo. Quantas pessoas criticavam o Rodrigo? Quando ele foi para o Flamengo, a torcida do Flamengo foi totalmente contra, e depois ele virou um ídolo, um titular absoluto. Então você vê que muda, entende? O futebol ele é muito emotivo, e às vezes acontece o seguinte: a própria pessoa que te acha bom, acha teu filho bom hoje, amanhã pode achar que teu filho não joga nada, então muda. Então não fique com essa crença que uma vez que a pessoa te viu jogar mal pela primeira vez, o pensamento dela não vai mudar. Uma outra crença que tem assim: Fábio, já existe aquele jogador que ele está garantido ser jogador de futebol? Ninguém que começa está garantido que vai ser jogador de futebol. Ninguém. Porque o futebol, o garoto ele tem que provar dia a dia, constantemente tem que provar a qualidade. Agora tem aqueles garotos que ele é bom de bola desde muito novinho e ele mantém o mesmo desempenho, ele mantém a mesma qualidade e ainda ele começa a evoluir. Então, por ele ter esse comportamento de treinamento, esse comportamento de qualidade, de evolução, e fora de campo ele também ser um atleta em si, aí aumenta muito a probabilidade dele ser um jogador de futebol profissional. E um exemplo disso é o Luan, volante do São Paulo. Eu fui acompanhar o Luan no São Paulo, ele estava com 15 anos de idade. Nós fazíamos um trabalho para os jogadores lá do São Paulo, então eu ia muito lá no Cotia, né? E ele com 15 anos, o futebol dele era um futebol já como jogador profissional. Inclusive eu falava: esse jogador ele joga praticamente como profissional, não prende a bola, marca, mata a jogada, inverte, posicionamento muito bom. Qual foi a consequência disso? A consequência disso é que ele se tornou um jogador profissional, está no Flamengo, está no São Paulo e tem destaque. Então você consegue ver que ele tem tudo para ser jogador. Agora ele está garantido. E por que ele não é garantido? Porque a mentalidade dele pode mudar, ele pode conhecer pessoas, os valores dele, o que ele tinha como objetivo principal pode mudar, sem falar na questão da lesão. Então não tem garantido no futebol. Quando a pessoa não quer mudar de posição, você tem uma idade, você joga numa posição que você não quer mudar, mesmo que o treinador ele já está te orientando a você mudar, você está com uma crença. Mas como assim uma crença, Fabio? Porque crença você não está aberto a aprender, você não está aberto a fazer. Se você já exerce uma posição, essa posição você já exerce, você pode voltar para ela, mas você não pode ir lá e treinar na outra posição para ver como é que vai ser o teu desempenho. E um exemplo disso é o Marquinho da seleção brasileira, que joga no PSG. O Marquinho ele era volante, ele não era zagueiro. Inclusive, quando o Marquinho ele mudou de posição, não foi ele que mudou, o treinador do Marquinho falou que ele deveria ser zagueiro. Quando ele saiu de volante para zagueiro, o pai do Marquinho ficou muito bravo na época, inclusive queria discutir, queria bater boca com o treinador, porque falava que o filho dele tinha que ser volante, porque ele não era zagueiro, que ele era muito técnico para ser zagueiro. E qual foi o resultado? O Marquinhos subiu jogando por qual posição? O Marquinhos subiu jogando por zagueiro, ele se destacou como zagueiro. Hoje ele está jogando como volante porque ele tem essa qualidade, mas a carreira dele mudou quando ele ouviu a sugestão de um profissional que na época era o treinador dele no Corinthians, que era o Rodrigo. Inclusive eu tenho amizade com o Rodrigo. Enfim, então não mudar e se limitar a mudar é uma crença, porque você acha que você é melhor em tal posição e não quer ouvir o teu treinador.
Muitas pessoas falam assim, quanto mais posições o meu filho jogar vai garantir, é mais garantido ele ser jogador de futebol profissional, ele ingressar em um clube, não tem nada a ver. Quem joga mais de uma posição, ele tem uma vantagem competitiva, mas vai ter uma dessas que ele vai jogar melhor, e vai ser na posição que ele jogar melhor, vai ser a que ele deve seguir a carreira, é a que ele vai se firmar, e ele vai ser cobrado por essa. Não vai ter PA, vai ter um peso a mais porque ele joga no outro. Não, numa questão comparativa com o outro pesa. Agora, se o outro garoto for melhor que o teu filho na posição que ele é melhor, teu filho está fora. Crença é tudo aquilo que você põe na tua cabeça que vai te atrapalhar. Só que é coisa tirada da tua cabeça. Você não testou, você não validou, muito pelo contrário, você nem age por causa dessa crença. E normalmente essa crença, onde ela é criada? Ela é criada no mundo que nós vivemos, o convívio do ambiente, na escolinha do teu filho, aonde você está jogando, onde o teu filho está treinando. Outros pais começam a falar que funciona assim, funciona assado, e os pais que estão começando começam a acreditar naquilo e viram uma verdade. E o que acontece com essa verdade? Só vai atrapalhar a carreira do teu filho. Por isso que é uma crença limitante, aquilo que você imagina que é bom, ou que só assim que funciona, mas na realidade não é do jeito que você está pensando. E qual a minha sugestão? A minha sugestão é você sempre ouvir quem é do mercado. Os pais, é natural, o pai quer sempre o melhor do filho, o pai está sempre buscando inúmeras informações. E a crença limitante muitas vezes acontece da própria conclusão que nós temos. A gente tem uma conclusão que não vai ser bom fazer aquilo, mas por quê? Por causa disso, você cria todo um argumento para aquilo que você pensa. Só que você não tem certeza, por quê? Porque você não fez, você não agiu. E sem você agir, sem você tomar, validar aquela ideia, você não pode falar se funciona assim ou não funciona assim. Então isso é uma crença limitante. Uma outra crença limitante, um jogador do interior, ele pode chegar à seleção brasileira? Sim, ele pode chegar à seleção brasileira. Porém, antes dele chegar direto à seleção brasileira, para ele chegar da seleção brasileira, normalmente tem que ir para um time grande. Mas nós temos exemplos de jogadores que foram direto da seleção do time do interior para a seleção brasileira. Um exemplo recente é o goleiro Ivan da Ponte Preta. Ele saiu da Ponte Preta para a seleção brasileira. Então, tudo é possível. O que é impossível, ele se torna possível até alguém ir lá e fazer, né? E às vezes, pela crença limitante, as pessoas não chegam naquele resultado porque ela não acredita. E quando a gente não acredita, não vai fazer. A gente só consegue agir e fazer naquilo que a gente acredita. Foi feita uma pergunta esses dias há muitos anos atrás, né? Foi feita uma pergunta para o Cristiano Ronaldo, qual era para o Cristiano Ronaldo e para o Anderson, que jogou também com ele, foi formado no Grêmio, jogou no Manchester United com ele, e mais um outro jogador europeu. Perguntaram para ele quem era o melhor jogador dos últimos 10 anos, né? Quem era o melhor jogador? E aí o Anderson deu a opinião dele, do Maradona, o outro deu outra opinião. E sabe qual foi a opinião do Cristiano Ronaldo? Eu sou o melhor jogador dos últimos 10 anos. Quer dizer, ele profetizou que ele seria, sem ser, ele não era esse cara ainda. Passado esses 10 anos, ele com certeza, ele está aí dividindo com o Messi, o maior jogador da história desses últimos anos. Mas por quê? Porque ele não teve uma crença que limitou o crescimento dele. Ele acreditou que ele era possível, que ele conseguia agir de uma maneira grandiosa. Mas está falando isso por causa do Cristiano, porque é o Cristiano Ronaldo. Não. O Anderson, que jogava com ele no Manchester United, também era um jogador muito badalado para a época. E cadê o Anderson? Desapareceu. Então, crenças são pensamentos que vão te fortalecer ao teu crescimento ou vão te derrubar. O Paulinho fala assim: faço muitas jogadas de velocidade. Aí quando eu saio, os pais dos meus amigos dizem que era para mim ter voltado a bola para o filho deles e tal. Essas atitudes que os pais fazem sempre vai existir, tá?
O garoto, os pais, têm que ensinar o filho a absorver de uma maneira a não ligar, se desligar dos comentários que vêm de fora, porque futebol é paixão, né? Futebol é paixão, futebol é paixão. Então, sendo paixão, é assim que funciona. As pessoas são muito passional, né? E aí, muitas vezes, ela está dando opinião, não é que a opinião seja a opinião correta, é a opinião porque ela queria que a bola chegasse para o filho dela e não que você tocasse ou fizesse aquilo ou outro. Então, quem você deve ouvir? Você deve ouvir o feedback posteriormente do treinador. É assim que você deve orientar o teu filho a ouvir o feedback do treinador e também do pai, quando o pai conhece, o pai tem experiência, o filho pergunta, o pai vai dar o feedback adequado. Os empresários se interessam por atletas de futsal. O mercado de futsal eu não posso falar muito porque eu joguei futsal, mas não fui profissional como futsal. Até onde eu sei, é um mercado que ele não, a nível de cifras, de volume de negócio, ele não movimenta muito. Deve ter empresário, mas é um mercado muito pouco concorrido, então se tem não é igual ao futebol de campo. Uma outra crença que existe é a seguinte: quem é bom já tá em clube jogando. Quando você pensa assim, você parte do princípio que não existe ninguém que possa estar bom fora de um clube, e não é verdade. Quantos garotos bons de bola que às vezes não teve nenhuma oportunidade de fazer uma avaliação para ingressar num clube? Existem vários. Então você pensar que quem é bom já está em clube sem entender, sem analisar um contexto, isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, se você que não está em clube, se o teu filho que não está em clube, você escuta isso, não dê ouvido, mesmo porque quantos que tentaram por inúmeras vezes ingressar e se tornaram jogador profissional e depois de sucesso depois dos 20 anos. Então antes ele não era bom, ele ficou bom depois dos 20? Não é isso. Cada atleta tem seu tempo. Então é uma crença que limita o teu filho a dar sequência em querer ser jogador, em querer ingressar no clube.